Olá, meu amigo, meu irmão, esse é o podcast Liderança do Pastor Klaus Piragini. É uma alegria muito grande poder compartilhar com você alguns assuntos sobre liderança. Quero convidar você, se você sentir isso no seu coração, de você deixar o seu like, depois você compartilhar, para que outras pessoas possam também ser abençoadas por meio desse podcast. O nosso objetivo é treinar a liderança, ensinar as pessoas a liderar melhor. E o tema aqui de hoje é um tema bem especial que pode causar um certo desconforto, porque o tema de hoje tem a ver com a nossa quarentena, com tudo que nós estamos passando, porque eu quero falar com você sobre você sabe usar o que você tem? Nesse tempo de quarentena, eu tenho percebido muita gente aí que está redescobrindo talentos, dons e até coisas que nunca tinha usado na sua vida e está voltando a pensar no assunto e descobrindo. É interessante a quantidade de coisas que nós temos nas nossas mãos e que nós nunca usamos. E às vezes você tem lá um sonho engavetado, um projeto que você pensou deixar para amanhã e na verdade nesse tempo vem sendo descoberto a possibilidade de você fazer essas coisas. Uma das coisas que eu tenho visto é pessoas, por exemplo, recobrando talentos, voltando a estudar um instrumento, ou pessoas até gravando vídeos, tentando fazer outros projetos e tem se saído bem, tem aprendido. Mas me despertou a ideia de que muitas vezes nós não usamos o que temos. A gente está tão cercado de coisas, informações e tecnologia que nós nem percebemos que estamos engavetando projetos, estamos engavetando sonhos e objetivos que nós poderíamos começar com aquilo que nós temos. Eu não sou uma pessoa tão assim, né, de uma idade tão avançada, né, mas eu me lembro que antigamente nós não tínhamos a internet da maneira como é hoje, com tanta facilidade, com tantos cursos online, nem usávamos celulares com câmeras de alta performance, gravadores de áudio, livros que você possa ouvir, não só ler, mas ouvir também, e tantos projetos que poderiam estar à sua volta, cursos, né, que você poderia fazer e que você acaba não fazendo porque você acha que precisa se preparar melhor. Deixa eu contar uma história para você que você vai entender por que eu estou falando disso. Quando eu comecei a escrever livros, eu nunca tinha feito isso e eu imaginava que para escrever um livro eu precisava de uma sala climatizada, eu precisava ter um excelente computador de última geração para que eu pudesse escrever esses livros. E fui buscando primeiro essas coisas antes de realmente começar a escrever. E o tempo foi passando e eu fui demorando para conseguir os equipamentos e organizar uma sala. E quando comecei a escrever os livros, eu percebi que era mais difícil do que eu pensava me concentrar e digitar, e nem sempre as ideias saíam corretamente. Ouvindo um escritor que já tinha vários livros editados, ele comentou que a maneira melhor para escrever um livro era o velho e bom papel e caneta. Ou seja, ele pegava um caderno e escrevia à mão os seus livros. Então aquilo me chamou muita atenção, eu falei, puxa vida, né? Eu corri atrás de tantos equipamentos e tantas coisas e na verdade eu podia ter escrito à mão. E comecei a comprar cadernos e comecei a escrever meus livros à mão. E a qualidade melhorou, porque a concentração era melhor, porque eu tinha mais foco no que eu estava escrevendo e porque eu conseguia entender melhor as ideias do que digitar. Eu digitava muito rápido e nem sempre eu terminava as ideias. Então aí nasceu essa situação de nós começarmos a entender que há muita coisa que nós temos nas mãos e que a gente não usa. Né? Às vezes tem igrejas, por exemplo, que queriam fazer transmissão de culto, mas nunca usaram o seu celular, por exemplo, para fazer uma transmissão de culto. E às vezes você vai engavetando projetos, principalmente os jovens de hoje, eles têm tantas coisas, né, que eles têm nas mãos, que eles acabam deixando para lá,
porque eles estão mais consumindo o que tem do que produzindo. E esse é um despertar que eu queria trazer nesse podcast. Comece a perceber que sonhos que estão ao seu redor, projetos que você tem engavetado, podem começar às vezes na garagem da sua casa. Você não precisa ter um galpão com todas os equipamentos necessários para você começar. Eu vejo que hoje a nossa geração está muito focada também na internet. Isso é interessante, é muito bom, né? Você vê muita gente aí explodindo na internet através de vlogs, através de cursos online. Bacana isso, mas esse não é o único caminho que nós temos. Existem outros caminhos que você pode explorar e que pode até usar a internet para divulgar o seu trabalho. Mas às vezes lá no fundo da sua casa pode nascer uma grande empresa, como nasceu a Apple, né? A empresa de computadores, ela nasceu no fundo na garagem lá desse projeto enorme que eles criaram, não era de uma grande companhia. Eu vi uma história outro dia que me despertou para isso. Um jovem que estava na internet dando algumas ideias de como usar as câmeras para você poder fazer podcasts. Eu estava pesquisando sobre isso e ele me chamou a atenção porque ele era um jovem de 23, 24 anos e ele estava contando um pouco a história de como ele começou. Ele começou não fazendo coisas enormes, assim, projetos enormes. Ele começou, na verdade, com uma câmera que não era nem profissional, e ele pediu para um amigo para ele poder fotografar o aniversário desse amigo, e ele fotografou, e depois dali ele começou a criar um portfólio, até que ele fechou o primeiro trabalho dele. No primeiro trabalho, no primeiro job dele, ele ganhou o suficiente para ele comprar a primeira câmera que ele pudesse usar profissionalmente. Essa história me desperta, porque muitas vezes as pessoas estão esperando alguma coisa acontecer muito grande, ou ter todos os recursos para começar a fazer. Me lembro de uma história também que eu vivia muitos anos atrás, de uma moça que queria aprender a fotografar. E naquela época não era tão fácil como hoje, cursos e tudo mais, mas a gente ainda usava a biblioteca, a velha e bela biblioteca. E eu perguntei para ela, será que você já foi alguma vez numa biblioteca e pesquisou alguns livros de fotografia? E ela disse, não, eu nunca fiz isso, mas um dia que eu tiver dinheiro eu vou pagar um grande curso para mim. Hoje você tem quase tudo disponível, quase tudo na sua mão. Você tem cursos de inglês, você tem cursos de outras línguas. Agora recentemente achei um site que dá cursos gratuitos de grandes faculdades. Nós temos tudo isso. A questão é o que nós vamos fazer com o que nós temos. Se nós usarmos o que tivemos na nossa mão, com aquilo que Deus colocou no seu coração, de impressão, o desejo que você tem de realizar, ou um propósito que você tem na vida, isso vai dar certo. Agora, se você ficar esperando ter todas as coisas prontas, ajustadas para começar, dificilmente você vai conseguir tirar os seus objetivos do papel. Tem muita gente hoje que está pegando seus talentos, está enterrando, porque acha que não tem condição, porque acha que não tem os equipamentos necessários, que não tem o espaço necessário, e na verdade, se você olhar, talvez tudo que você precisa está ao seu redor. Meu pai costumava dizer que antes de você começar a sua empresa, peça o computador emprestado. Era uma frase que ele queria me explicar, que às vezes nós queremos começar com tudo e com muita empolgação e investindo muito dinheiro numa coisa que a gente nem testou e nem sabe se aquilo funciona. Eu mesmo, quando comecei o podcast, eu já passei por 3 tipos diferentes de gravação. A primeira eu comecei a gravar com o meu próprio celular, foi bom, mas tinha uma dificuldade enorme para tirar o vídeo do celular, porque ficava muito pesado, demorava muito tempo para editar e eu não conseguia fazer com 2 câmeras. E dali eu fui criando outros projetos, tentando outras câmeras, até chegar naquilo que eu gostaria, que é onde nós estamos hoje. Então, às vezes você não tem o recurso, ou não conhece, que está nas suas mãos, e às vezes você pode até começar emprestado para ver se isso realmente é o que você quer fazer. Eu lembro de algumas pessoas que começaram a fazer esportes, e então para elas começarem a fazer o esporte, elas falam, não, primeiro eu tenho que comprar um tênis, elas queriam fazer uma corrida, eu preciso de um tênis adequado para a corrida, um tênis profissional de corrida, porque eu vou começar a correr e eu não vou parar. E aí comprou aquele tênis caríssimo, não correu, parou de correr, porque não era o objetivo realmente do coração, não se adaptou com o esporte. Então começa com o que você tem nas mãos. Se você não tem, peça emprestado. Você gostaria de começar a pedalar?
Pegue uma bicicleta emprestada, dê uma volta, veja se é isso que você quer antes de você gastar o dinheiro todo com uma grande bicicleta. Às vezes as pessoas acham que isso pode parecer muito simples, mas tudo que eu comecei na minha vida, eu comecei assim. Nada foi com tudo pronto, tudo preparado, já no app, já com toda a base que eu precisava. Muita gente está esperando isso acontecer. Quando eu tiver a pessoa que vai me ajudar a fazer a edição. Hoje os nossos celulares fazem edição. Quando eu tiver um amigo que me ensine a fazer um banner. Mas tem tantos aplicativos de banner, né? Tem tantos cursos online, dicas online para você. Não, eu queria ser um fotógrafo, mas eu não tenho uma máquina fotográfica. Mas tem tanta gente aí, você tem o seu celular. Então, às vezes a gente está demorando muito para seguir uma direção que Deus colocou no nosso coração. E aí você pode criar aquilo que eu chamo de sinergia, né? Que é alocar pessoas no sonho que você tem, ou no teu propósito, que também têm os mesmos sonhos, os mesmos objetivos. E isso gera uma sinergia, aquilo que eu não tenho, o outro tem. Muitos jovens hoje estão deixando a vida passar, porque eles têm muito mais oportunidade do que nós tivemos, e acho que isso confundiu um pouco a mente do jovem. Ele não conseguiu entender que essa oportunidade que ele tem, ele precisa usar agora, quando ele tem energia para fazer. Porque depois de uma certa idade, ele vai para uma outra fase da vida dele. E eles acabam não usando. Então, às vezes eles falam, eu não consigo, eu não quero, eu não tenho, eu não sei, e está tudo ali ao redor. Dá uma olhadinha na sua vida, veja lá o que você tem, que você deixou encostado, o que você podia usar, veja um sonho que você engavetou esperando ter o equipamento mais importante, mais sofisticado, e na verdade você podia começar com o que você tem. Uma das coisas que eu gosto muito na palavra de Deus é que o Senhor nos ensina a usar o que nós temos nas mãos. Todo milagre de multiplicação na Bíblia acontece usando o que tem nas mãos. E eu acho que isso é uma chave, é um segredo. Quando a Bíblia fala de multiplicação dos pães, Jesus usa o que eles têm nas mãos. Ele não vai atrás de coisas que eles não têm. Ele fala, o que vocês têm? Eles falam, eu só tenho isso aqui, os peixes e os pães. Então começa a multiplicação. Eu acho que isso é uma chave, porque é assim que a multiplicação acontece na nossa vida. Se você quiser viver uma multiplicação na sua vida, você precisa entender que para multiplicar aquilo que você tem, ou que você gostaria que acontecesse, você precisa usar o que você tem em suas mãos. E às vezes ele está lá, guardado, esquecido, e você nunca usou. Eu tenho uma ideia de criar roupas. Olha quanta roupa você pode usar ali para reestilizá-las, né? E criar uma coleção só sua. Eu tenho a ideia de fazer penteados e cortes de cabelo diferentes. Eu não sei o que está no seu coração, eu sei o que está no meu coração. Mas uma das coisas que me alegra muito nesse tempo é fazer aquilo que está no nosso coração. Então, se Deus me dá uma ideia, se Deus coloca algo no meu coração que eu acredito que possa abençoar as pessoas, eu vou usar o que eu tenho nas mãos para fazer. Talvez não seja o melhor, talvez ainda demore um tempo para ter todo o equipamento necessário, mas isso vai ser útil para eu chegar lá, porque eu vou aprender, eu vou entender, eu vou conhecer, e no processo eu vou saber o que realmente eu preciso, o que é gastos desnecessários, mas eu não vou deixar nenhum sonho, nenhum projeto guardado. Por isso o podcast de hoje é sobre isso. Não enterre o seu talento, não enterre os projetos que você tem, não enterre os sonhos que você tem. Talvez hoje você não tenha condição, né, de fazer o melhor. Comece com o que você tem, se ofereça a ser um voluntário. Mas eu não tenho nem uma câmera. Se ofereça a ser um voluntário, vai ajudar, vai aprender, vai entender tipos diferentes. A gente brinca muito nisso, vai puxar o cabo, né, aqueles fios, vai ajudar alguém a esticar os cabos, e você vai estar envolvido com isso. Eu conheço um amigo que queria ser piloto de helicóptero. E hoje ele é piloto de helicóptero. E naquela época ele não tinha condição de ser um piloto de helicóptero. E ele abandonou o emprego dele e foi trabalhar na recepção de um hangar lá no Campo de Marte, aqui em São Paulo, para poder estar próximo dos pilotos, estar próximo dos cursos. E ele conseguiu realizar o desejo do coração dele
Porque ele usou o que ele tinha nas mãos. Ele não tinha recurso, mas ele tinha ele tinha o trabalho, ele ofereceu o trabalho dele. Ele ganhava menos, ganhava um salário menor, mas esse salário, com o conhecimento que ele teve, ele conseguiu terminar o curso e conseguiu se formar num piloto profissional. Então isso é um exemplo de vida para nós. Tem muita gente aí que também não tem os recursos, não tinha toda a capacidade, toda a habilidade, mas usou o que estava nas mãos. Não enterre o seu talento, não enterre o seu objetivo, comece a olhar com o que você pode começar. Se eu desejo escrever um livro, compre um lápis, compre uma caneta boa que você goste, um caderno, comece a colocar suas ideias no papel. Ah, mas eu não tenho editora, mas eu não tenho quem corrija. Isso é um processo. Isso é um processo que vai acontecer com o tempo, você vai conhecer as pessoas. Ah, mas eu tenho vontade de ter um vlog. Comece a gravar os seus vídeos, comece a treinar, aprender, e isso vai trazendo um processo na sua vida. Ah, eu gostaria de fazer receitas diferentes. Comece a fazer as receitas, comece a dar de presente a comida. Às vezes, mas é um gasto, mas você está semeando para você saber se as pessoas gostam, se elas têm vontade. Às vezes a gente não entende que essas pequenas semeaduras que nós fazemos na vida, elas também vão dar o retorno para nós. Você semeou, né, como esse jovem que foi lá bater foto das festas dos amigos, ele estava semeando, né, os amigos ganharam as fotos, mas também recebeu as críticas, os toques, os conselhos e também as indicações depois, quando o trabalho dele ficou profissional, ficou um trabalho diferenciado. Assim eu creio que pode acontecer com você. Há muita coisa hoje que está guardada. Muita possibilidade. Só num telefone celular você tem aí centenas de aplicativos, centenas de projetos ali que foram criados para você usar para fazer alguma coisa. Sem contar o seu computador, sem contar na internet, sem contar os livros que você tem, sem contar os cursos que estão gratuitos por aí. Então use o que você tem. Se é isso que você tem hoje, Deus vai preparar. Ah, mas pastor, eu queria melhorar a minha saúde e eu não tenho condição de entrar numa academia. Ok, corra na rua, use o que você tem nas mãos. Ah, mas eu não tenho um tênis adequado. Comece com o que você tem, execute por um tempo, crie o hábito e aí você pode então investir nos seus projetos. Hoje eu quero despertar você a isso. A olhar um pouquinho sonhos e projetos e talentos que você deixou adormecer, mas que estão dentro do seu coração ainda. Estão só dormindo, mas podem ser despertados. E aí você vai olhando o que você tem e você vai começar a tirar isso da gaveta que estava escondido e colocar no papel. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero fazer um review. Então como é que a gente faz para poder tirar essas ideias? Primeiro você precisa olhar aí a quantidade de coisas que estão ao nosso redor e que nós às vezes vamos deixando para amanhã, esperando o ideal, o tempo ideal, a condição ideal para não fazer. Segundo, é que se você não tem alguma coisa, mas você pode até pedir emprestado para testar e ver se é isso, peça emprestado, veja se é isso que você quer. Terceiro lugar é você entender que sempre vai ter uma força contrária para você não fazer, porque você sempre vai achar que precisa de mais e melhor, mas se você começar com o que você tem nas suas mãos e servir e abençoar os outros e semear, isso vai trazer um retorno para você. E por último, né, é quando você entende que os seus talentos não podem ficar adormecidos. Você precisa despertar esses talentos e colocar isso em prática, porque a multiplicação acontece quando você usa o que você tem nas mãos. Quero deixar 2 perguntas para você. Quais são os seus sonhos, projetos, objetivos que ficaram engavetados porque você está esperando um dia você ter uma condição financeira melhor ou ter mais recursos para fazer? Você poderia então pensar sobre isso e descobrir se você pode usar com aquilo que você já tem nas suas mãos? Com aquilo que você já tem, é possível você começar? A segunda coisa que eu quero que você preste atenção e observe, a quantidade de coisas que você tem ao seu redor, que você poderia usar para realizar aquele propósito que você deixou esquecido. Essas são as 2 dicas, espero que abençoe sua vida e que você tenha aí uma semana de graça, uma semana de paz e tudo quanto você fizer prosperará. Obrigada por assistir o podcast de liderança do Pastor Klaus Piragini.
Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Então, ative o sino de notificação e se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!